E boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de julho de 2010, segunda-feira. O verbete é 1633, 6 páginas, 48 logias e 11 máximas. A temperatura aqui no tertuliário é de 16 graus. Lá fora está 8 graus e está chovendo. O tema que nós vamos estudar hoje é saber, dentro da especialidade serenologia. Definição: o saber é o ato, é efeito de conhecer, estar informado ou ter conhecimento específico, com certeza teática relativa, capaz de compreender e explicar racional e sensatamente a experiência no momento evolutivo, a caminho da sapiência plena do Homo sapiens sereníssimos. O ato de saber pensenizar com racionalidade, a fome do saber, o empenho de saber, o saber adquirido nesta vida intrafísica, o fio de Ariadne, a sociedade da informação, a globalização do saber, a imposição evolutiva da distribuição assistencial do próprio saber, a bússola do saber, o ato de saber aprender na mega escola terrestre. Eu li aqui só um terço do material que está aí redigido. Agora, na argumentologia, nós temos uma taxologia com 100 categorias de saberes clássicos. Para a pessoa pensar os tipos de saber que tem, e eu recomendo examinar isso com detalhes. Na remissiologia, nós temos aqui 15 elementos, e nós chamamos a atenção: a douta ignorância, a holofilosofia, o logos, a matriz cultural e a parapolimatia. Como frase enfática, a qualidade, a profundidade e a extensão do saber polimórfico pessoal estruturam o patamar da evolução da consciência, seja ainda na roda das ressomas ou livre do psicossoma. Livre do psicossoma é a consciência livre, vocês sabem. Agora, você busca atualmente qual nível de saber? Já procura transcender o nível da matéria densa? Agora, perguntas. Poderia nos explicar melhor em fatologia, sexta linha, a recaptura do saber, recobramento? Olha, nós já temos um verbete, eu não sei se eu já trouxe para cá? Recobramento. Se não trouxe, ele ainda vem tudo com muito detalhe sobre esse assunto, da recaptura do saber. Aí você olha para mim, se tem? Penúltima linha, o ciclo virtuoso dos saberes repetitivos. O caso é o seguinte, por exemplo, a gente vem para essa vida, tem saber que você tem que repetir. Por exemplo, atender seu corpo, dormir, higiene, fome, tudo isso, a pessoa tem que saber conviver com isso. É uma recaptura do saber. Então, por exemplo, a hora que vem um extraterrestre de um outro planeta e cuja morfologia da composição do próprio corpo, ou seja, o biótipo, a biotipologia do corpo de manifestação física é diferente, ele tem problema para isso. E ele aí não está fazendo recaptura. Ele tem que aprender. É aí que nasce a condição da pré-mãe, que é para ajudar a adaptação daquelas consciências com o psicossoma delas a um psicossoma que dá orientação como condutor do corpo humano, diferente daquele que havia no planeta da pessoa. Agora, então, o ciclo virtuoso dos saberes repetitivos, ele é virtuoso, por quê? Você não pode fugir disso. Agora, isso não pode levar você a aprofundar ou estender isso de um nível que você começa a ter mimeses, quer dizer, macaquear. Está excessivamente repetindo o que você já fazia.
O problema é mudar o goal, o objetivo, a meta, a PROEX. Aqui é a data que veio. O que você achou? Tem esse Nós já verbete discutimos, recobramento. já sim. debatemos aqui Já. recobramento. Sim, Né? Tá certo. já foi debatido. Então, olha, é bom você ver na listagem que você vai ver com detalhes a recaptura do saber. O verbete é o recobramento da consciência das coisas. Agora, uma outra pergunta é a última linha. Os nacos dos saberes sutis. Esses aí dizem respeito principalmente aos processos parapsíquicos, aos parafenômenos, a parafenomenologia, os parafatos. Então, é muito importante ver esses nacos dos saberes sutis. Por exemplo, aonde isso acontece mais hoje para ajudar a consciência lúcida é através dos fenômenos do extrapolacionismo parapsíquico. Então, é bom examinar esse processo do extrapolacionismo parapsíquico que a pessoa vai entender melhor os nacos dos saberes sutis. Porque aquilo se adianta uma experiência, aquilo aparece antes para a pessoa, para ela começar a pensar o que é. Isso aí ajuda. Então, ela tem uma experiência nova do próximo passo que ela vai dar do ponto de vista evolutivo. Outra pergunta. Seria possível estender um pouco mais sobre a central extrafísica da verdade, que é citada na parafatologia? A central extrafísica da verdade também nós temos verbete que a gente já trouxe, não é isso? Um detalhe, seria bom esses nossos amigos verem isso. O problema meu era todo dia abrir esses volumes e mostrar para o povo, né? Um por um, mas não dá. Né? Nós estamos com 1.633 só aqui, fora os que eu tenho em casa. Muita coisa. De modo que esse aí também é bom, esse aí já é outra pessoa. É bom você ver no DVD que tem esses verbetes com mais detalhes. Quase sempre tem 3, 4, 5, 6 páginas sobre o assunto. Há duas pessoas que são muito importantes na minha vida e hoje em dia ignoram minha existência, pois não correspondi a pequenos favores que me pediram, além de eu me recusar a depor em favor de um Deus na justiça, pois eu consegui entender a lógica multidimensional de todo o processo. Foram eles que me apresentaram a Conscienciologia há 5 anos, e hoje estão afastados dos estudos. Já tentei aproximação, conversa, mas eles ignoram. Estão irredutíveis. Sempre que os encontro na rua, me sinto muito mal, pois eles passam por mim e me ignoram completamente. Como posso agir diante dessa situação, já que gostaria muito de me reconciliar com eles? A primeira coisa é o seguinte, do jeito que está aí, o melhor é você jogar energia positiva, exterioriza, pensa bem a favor deles e deixa para lá. Não força a barra, não. É a melhor coisa que a gente faz nessa altura dos acontecimentos. Ainda mais aqui, ó, que você está falando aqui, que pretendo começar a TENEPS esse ano. Estou com 26 anos e tenho tomado atitudes importantes na minha vida para otimizar o processo. Moro com meu pai e pretendo sair de casa no ano que vem, pois estarei formada. Sinto que preciso iniciar a TENEPS o quanto antes, pois isso ajudaria a melhorar o ambiente daqui de casa, além de estar conectada com o viés da minha PROEX, que é o parapsiquismo assistencial. Sinto que estou muito amparada, porém, será que estou sendo precipitada? Aí o problema agora é seu. Você que tem que ver no meio dessa condição sua, que você está aí na dúvida, se você começa ou não. O problema é esse seu, isso aí você tem que estudar. Essa atitude aí de PROEX é coisa séria, porque PROEX, quando a gente fala em TENEPS, é para o resto da vida. Então pensa bem, você vai começar uma coisa que é para o resto da vida. Talvez seja o caso de esperar primeiro você se formar, assentar a poeira para depois começar. Né? Você está moça aí, 26 anos, uma menina, é isso? Você agora que está virando gente. Com 26 anos é que a pessoa tem a maturidade biológica do corpo. O cérebro chegou no teto máximo. Agora, eu quero dizer aqui para o nosso amigo que perguntou aí outro dia sobre o problema aqui, se eu poderia detalhar a situação sobre os feedbacks, etc. Tal. Eu estou falando para você entender o que é, quem é que eu estou falando. Eu não respondi isso aqui, vem de ontem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, seria bom você pensar, em primeiro lugar, a favor de todo mundo. Então, abençoa todo mundo e pensa bem.
E só resolva a fazer as coisas pensando que você vai ajudar mais os outros do que a você. Esse pensamento de amparo aos demais pode clarear mais a sua condição. Agora, pensa bem nisso. Sob esse aspecto, parece que a sua resolução sobre o emprego foi boa. Era o melhor na situação, do jeito que a situação está. De modo que, bola para frente. Gol, gol, gol. Vamos em frente, as coisas. Eu queria dizer para vocês, chamando a atenção aqui para a turma que está escrevendo livro sobre conscienciologia, tudo isso, que o mais relevante na vida, ou na biografia da consciência, quer dizer, de nós aqui, ó, essa vida da gente, é quando a sua existência chama a atenção pesquisística dos estudantes dos cursos intermissivos atuais. Então, por exemplo, a hora que chega esse estudante lá do curso intermissivo lá, e ele se interessa pelo que você está fazendo, isso é o máximo que você pode oferecer para eles. É como se você fosse um subprofessor do curso intermissivo para essa turma. Entendeu? Eu quero chamar a atenção para isso, como é importante, e como é importante a gente escrever as nossas experiências sobre esse assunto. Compor livro, etc., tal, artigo, tudo mais. Entende? Outra coisa, nas aquisições, o retomador da tarefa, homem ou mulher, há de ver e enfatizar, bem como também os acolhedores dos retomadores. O aprendizado adquirido durante o período do tempo da ausência do voluntariado conscienciológico. Então, por exemplo, os retomadores que a tempestade publicitária provocou e eles estão voltando ao serviço, eles têm que lembrar que não deve ver só o lado pior deles ter se afastado, não. Eles têm que tirar partido também para explicitar para a gente o que é que eles estavam fazendo nesse período, que eles devem ter aprendido alguma coisa. Não foi só quebrar a cara. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero falar? Então é muito importante, quais as aquisições que esses retomadores de tarefa tiveram? O que é que eles podem dar para nós que somos acolhedores deles? Eles são retomadores de tarefa, nós somos acolhedores do trabalho. O que eles têm para oferecer também para a gente? Às vezes tem gente que vai aprender muita coisa. Então é sempre bom nós, na condição de acolhedores, lembrar. O que você aprendeu? O que você está fazendo essa temporada? Gente, apareceu gente aqui, que são 2 décadas que eles não apareciam. Tem um outro que faz mais de 6 anos. Eles estavam tudo aí esses dias. Isso aí é muito sério para nós. Então, veja, eles ganham conosco, estamos fazendo assistência para eles, mas nós também podemos ganhar, sabendo o que é que eles aprenderam. Gente, é muito importante lembrar isso para cada um que aparece aqui. Eu sempre falo isso. Outra pergunta. Podemos considerar que um conhecimento vem até nós, mesmo quando não o procurávamos, por determinação de alguma providência que devamos tomar, e que sempre esse conhecimento é propício à nossa evolução? Como saber se devemos descartar um conhecimento que nos traz desconforto psicológico e anímico? Se esse conhecimento não traz nenhum benefício em favor de todo mundo, ele não presta. Então é um conhecimento besta. Você vai estudar mais pornografia? Isso não vale a pena. Estou dando um exemplo, né? Vai estudar mais como é que chupa a cocaína pelo nariz? Isso é besteira. E assim tem a opção. Você vai estudar mais como é que dá injeção no braço? Ora, ó, hoje eles trouxeram uma opção de toxicômano. Estão ouvindo as nossas coisas. A opção deles está aqui. Estão fazendo assistência para essa turma. Eu não sei porquê hoje. Se existe precognição e retrocognição, parece evidente que vivemos uma história escrita. Somos personagens de um livro cósmico qualquer. Qual a reflexão do senhor a respeito? Olha, nós estamos sempre escrevendo o livro da vida junto com o nosso grupo evolutivo. O grupo evolutivo tem milhões de consciências. Então, por aí você vê a complicação da nossa vida, como é que é, e como nós somos personagens complicadinhas, sofisticosas. É alguma coisa.
De modo que tudo isso tem razão. Agora, essa pergunta anterior aí, nosso amigo está perguntando sobre o problema das coisas ocorrerem, isso ocorre porque também os amparadores vêm trazendo esclarecimento para a gente, faz extrapolacionismo, mostra certas coisas que nós estamos esquecendo, para lembrar nossas responsabilidades proexológicas. Destinamos um quarto no meu apartamento para o trabalho com as energias. Eu e minha esposa colocamos 2 poltronas e todos os livros e tratados da Conscienciologia nas estantes. Ontem fizemos um EV e treinamos a clarividência facial. Existiria algum cuidado ou alguma dica para trabalho de energia em dupla, sendo que nenhum dos dois possui pleno domínio das energias? Não. O acoplamentário, o acoplamento energético, áurico, pode ser feito. Agora, o EV não dá para fazer junto. O mais, vão em frente. Seria bom vocês lerem lá 60 itens que tem no fim do meu manual, da dupla evolutiva. Lá tem uma opção de dicas que a dupla pode fazer. Manual da dupla evolutiva. Para os amparadores, qual a melhor posição para se fazer TENEPS? No caso de um iniciante, seria possível os amparadores aproveitar momentos que você esteja disponível e realizar outra sessão? Não. Eles, geralmente, se você começou a fazer, eles vão fazer alguma coisa para ajudar você fora da hora da TENEPS, até o negócio se encaixar, principalmente os primeiros 6 meses. Poderia fazer TENEPS por mais de 1 hora? Pode, isso aí você pode fazer, depende do que é que eles querem. Agora, o problema é seguir a técnica, que é o que dá mais certo. Não força muito a barra, nem faça negocinho com a TENEPS. Siga aquilo que está lá, né? É o melhor que a gente pode fazer. Agora, isso de você ser assistido fora da hora, às vezes acontece, principalmente, como eu estava falando, nos primeiros 6 meses das práticas da TENEPS. Sobre o saber, eu queria saber de vocês, pode falar. Professor de letra B, fatologia, a 10ª linha. O ato de saber dar, o ato de saber receber, o ato de saber ouvir e o ato de saber calar. Eu pergunto, a ansiedade atrapalha bastante essas posições aqui, né? Essas decisões. A gente faz força, né? Nós todos aí estamos fazendo força nisso aqui. Aqui tem uma opção de ato de saber. O ato de saber de aprender na mega escola terrestre. O ato de saber enxergar. O ato de saber escolher. O ato de saber das coisas. O ato de saber de antemão. O ato de saber mais significando errar menos. O ato de saber dar. O ato de saber receber. O ato de saber ouvir. O ato de saber calar. Tudo isso é um processo sério. Esse aqui é um máximo aí do verbete. Já viu? A ansiedade atrapalha essa... Hein? A ansiedade, quem é ansioso... Não, a ansiedade é burrice. A ansiedade é patologia, não adianta, não vem com essa. A gente tem que ponderar. Não adianta edulcorar o processo, não é isso? Obrigado. Professor Valdo. Tem alguém na frente aí? Não? Gente, vamos dar chance para ela, porque ela é a nova autora. É muito sério isso aí. Chega, já fui mimada demais. E outra coisa, hoje ela veio com um bonezinho francês na cabeça. Eu não sei por quê. A inspiração do Alinor lá também tem um chapeuzinho dele. Ah, o Alinor, né? Olha lá, ele tem lá, mas o do Alinor não é francês, não. Aquele lá é lá do Polo Norte, do Alasca. Olha lá, é turma do Alasca aqui lá. O seu não, o seu é parisiense. É diferente. Agora, o meu é da Broadway. Da Transiberiana, é lá da Sibéria, professor. Você é lá do Alasca, eu sou da Broadway e ela é de Paris. Cada um faz o que pode. Os argelianos também vão a Paris. Né? Os argelianos também vão os argelianos, né? tá A África também aparece lá de vez em quando.
Eu queria saber, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da nossa biografia interferindo ou sendo estímulo ou sendo objeto de pesquisa para os alunos de curso intermissivo. Eu queria entender um pouco mais sobre como isso funciona e quais são as repercussões reais para o grupo, para a pessoa, para quem é a cobaia e para quem são os estudantes. O problema nosso, sério, básico, é que a evolução é feita através da cobaiagem, a condição de cobaias mútuas ou recíprocas. Isso, inevitavelmente, envolvendo todo mundo com quem você convive. Todos nós somos cobaias uns dos outros. Agora veja, existem as mini cobaias, existem as pato-cobaias. Mini cobaias, por exemplo, as árvores, as flores, os arbustos, as frutíferas, os bichos, os animais domésticos, tudo são mini cobaias. Agora, os pato-cobaias, as pessoas em surto, os assediadores extrafísicos, são tudo pato-cobaias. São cobaias patológicas, aquelas que a gente deve evitar. Então, na vida, essa escola é complexa. Tem muita gente que você tem que seguir e muita gente que você tem que evitar. Agora, com isso, a autobiografia, as biografias, isso tudo importa. As biografias grupais, a chamada, vamos dizer, historiografia geral, tudo isso é importante. Então, biografia, história, historiografia, tudo isso está dentro desse processo. De modo que a evolução é a partir disso. De modo que, se uma pessoa tem alguma coisa para oferecer, como experiência dela, ela deve escrever, colocar isso, ela sempre vai ajudar alguém que está numa condição inferior àquela que ela já experimentou. Muitas vezes ela tem experiência noutra área que aquela pessoa que ela está vendo a biografia não teve. Ela pode escrever, então, sobre aquilo. Então, sob o ponto de vista de ter ambiente para escrita de biografia, isso é imenso. O universo é grande, entende? É muita coisa que tem para se escrever, para se expor, para expressar o processo da, vamos dizer, da experimentação, da pesquisologia, da vivenciologia do assunto. De modo que pensa bem o que é. A primeira coisa é essa: o que eu tenho para oferecer que pode ajudar alguém? Vale a pena. E quando a gente escreve, Valdo, a gente dá exemplo também, né? De esforço, autossuperação, organização. Você foi uma das primeiras a escrever, né, alguma coisa autobiográfica aqui. Sim, com a turma. Agora, eu comecei com a autobiografia dentro do processo Projeções da Conscienciologia. da consciência, né? Projeções da consciência. Foi de propósito, para ver. Agora, eu mostrei determinada área técnica de experimentação, de vivência sobre projeção. É isso que a gente tem que pensar. Com esse meu livro, eu quis o quê? Eu queria convocar o povo que mexe com projeção e parapsiquismo e que não sabia que eu estava trabalhando com isso. Então, eu tinha que me apresentar para o público mais amplo. O livro funcionou, me ajudou muito. Entende? Até hoje ainda está vendendo muito esse livro, Projeções da Consciência. Agora, foi ele que preparou para eu poder lançar um livro maior, que foi a Projeciologia, né? E preparar um ambiente para chegar nos 700 experimentos da Conscienciologia. Era o jeito. Chamar atenção, porque o que interessa para nós são pessoas que fizeram projeção, porque tem retrocognição. Essas lembram do curso intermissivo. Quando elas vêm e veem o que eu estou falando, elas admitem o que a gente fala. Que elas já vivenciaram aquilo extrafisicamente. Então veja, o que é que você tem na sua vida que pode ajudar os intermissivistas? Isso aqui é importante. Se você fizer isso, você já vai acertar mais. Você já vai direto aos finalmente, aquilo que interessa, a coisa mais séria, né? Valdo, aqui a tecnologia, a primeira,
Eu, como meio perguntador, eu queria saber os detalhes aí, para você detalhar isso aqui. A técnica do saber falar no momento, lugar, testemunha, palavra e modo de inflexão certos. Você sabe, isso aí é aquilo que eu mostro sobre o processo do detalhismo, a técnica da exaustividade do detalhismo. A pessoa olhar bem como é que é, principalmente, quanto mais, vamos dizer, complexo, ou sério, ou de grande repercussão, que possa ter uma comunicação que a gente vai fazer a alguém, mais a gente tem que estudar e averiguar as minúcias de falar com essa pessoa. E você sabe, o processo de interlocução, o problema, por exemplo, de diálogo, a dialética, o processo, por exemplo, de você ter um colóquio, uma conversação com alguém, isso envolve uma série de condições complexas. A gente pode falar de qualquer maneira ou pode falar com técnica. Eu sempre acho que a gente tem que falar com técnica. Sempre é melhor do que falar de afogadilho. Tudo que a pessoa fala com assodamento, precipitadamente, com impulsividade, aquilo vai causar aborrecimento para ela. Por quê? A comunicação não vai se dar completamente, pode aparecer mal entendidos, o processo então pode ir longe, com tolice de tudo quanto é jeito. Porque a pessoa fez uma má interpretação e a culpa foi do emissor da ideia. Ele não estudou aquilo direito para falar. Uma outra coisa, observa bem o que é que eu falo aqui. O lugar, a testemunha, a palavra e o modo de inflexão certo. Modo de inflexão, o timbre que a pessoa usa. Uma coisa eu falo assim, lindo, como é que você faz isso? Eu vou mostrar o quê? Eu estou nervoso, que eu estou alterado, tem alguma coisa. Agora eu chego assim, lindo, eu queria te falar uma coisa. O que é aquilo mesmo que você fez que eu não entendi? Olha a diferença. Então, é antípoda, totalmente diferente. E é um problema de timbre, de inflexão, modo de falar. Então, agora, outra coisa. Não adianta eu falar assim, eu te amo, para uma mulher. Não vai dar nada certo. Então, veja, aí está contraditório o problema do amor. Isso é amor de criminoso. Eu te amo, devolve a mulher. Quer dizer, não é, isso aí é. Então, veja, olha o problema do timbre, da inflexão. Então, por isso que eu falo para vocês, todo mundo, além de ser cobaia, eu já falei isso aqui umas 3 vezes esse ano, vou repetir, tá? Além de ser cobaia, todo mundo é ator ou atriz. Não tem jeito, o histrionismo faz parte da própria vida. Burro e bobo daquela pessoa que não dá valor para o histrionismo, que acha que isso é só coisa de palhaço de circo, ou bobo da corte. Não é. A gente tem que saber. Não precisa de ter muito gesto italiano, não precisa disso. Mas é preciso de ter gesto, é preciso de saber falar, o gesto acompanha a palavra. Agora, o timbre é muito importante. Então, você está entendendo a técnica. Agora, por exemplo, eu uso essa técnica toda. Foi por isso que me convidaram para ser ator muitas vezes, né? 3 vezes. Eu ia perguntar, mas pelo que eu vejo, não precisa nem perguntar, que você usa... Porque aqui tem uma série de detalhes, né? Você usa tudo isso no ponto certo, pelo que eu vejo? Não, até um certo ponto, né? De vez em quando, não. De vez em quando a gente também exagera de propósito para chatear, para chamar atenção, para ser igual às pessoas. Por exemplo, uma pessoa que chega que é bem renquen, você também tem que ser meia renquen. Você está entendendo o renquen? Tem que ser meio renquen. Entendeu? Isso tudo faz parte do histrionismo. E quando... Outra coisa, eu já expliquei isso aqui. De vez em quando eu me coloco, aquela pessoa que me conhece bem, eu ponho bem igual a ela. Não, eu sou igual a você. Estou com esse mesmo problema. Negócio seríssimo. Valdo. Agora, um deles eu já consegui resolver.
Aí eu começo a falar o que eu resolvi. Mas às vezes você precisa usar um tom forte. É o rapport. Quando que você usa? Não, a hora que você usa é a hora que tem. Principalmente, o que eu uso mais é a hora que tem assediador. Se a pessoa ela está encavalada, quer dizer, encavalada que eu estou falando, quer dizer, ela tem uma canga no pescoço, você está entendendo? Ela tem uma canga no pescoço, séria. Aí a gente está conversando com o assediador, aí não, tem que colocar o cara no lugar, cai fora. O que você está fazendo aí? Aí então eu falo com veemência, entendeu? Porque senão você deixa ele tomar conta do holopensene. Você está abrindo sua casa para a invasão, né, da quadrilha. Isso aí não dá. Evaldo, mas poucas pessoas sabem falar com veemência, né? A maioria que vai falar grosso fala mais com raiva. Não, mas você veja, eu falo e nunca me deu tapa na cara aqui. Não é desequilibrado, né? Chegou perto. Se eu não tiver cuidado, mas nunca deu tapa. Mas nunca foi preciso tirar a cara por causa de um tapa, não. Nunca. Quando eu era rapaz, vocês sabem, uma vez eu fui atender, já contei isso, e recebi um tapa no rosto, mas o meu óculos saiu antes dele bater no meu rosto. Eu fiquei com o rosto um pouco arroxeado do lado esquerdo, mas peguei meu óculos, coloquei, etc. E sabe que o rapaz depois, ele melhorou, né? E a gente começou lá a atendê-lo, ele melhorou. Agora, ele ficava incorporado, mudava a voz, falava grosso. Agora, um rapazinho, ele devia ter 13, 14 anos, está mudando a voz, está certo. Mas a hora que ficava incorporado, sabe, com a psicofonia, é isso aí, um negócio inatural. Parecia que aquilo era ele mesmo. Você entendeu? O negócio é impressionante. Então aí a gente está vendo o processo do histrionismo patológico, extrafísico, do assediador. Valdo, só a última coisa. Para a gente adquirir essa técnica, o que vem por trás? O que de tudo é você observar a sua atuação. Atuar pode ser uma coisa patológica e pode ser uma coisa positiva, cosmoética. Eu geralmente evito falar na atuação propriamente do ator ou da atriz. Eu falo na interpretação dele, que é melhor. Porque atuar parece que o ator é sempre um vilão. Ele está atuando, entendendo? Porque atuar sobre uma pessoa é assediá-la. É o stalking, o americano fala, né? O stalking, o perdigueiro que fica de olho ali, ó, na presa, é o cara que fica de olho. A atriz, na modelo, que persegue, tira fotografia escondido, aquela coisa toda. Isso é o stalking. É o perdigueiro. O equilíbrio íntimo também seria indispensável, né? Aquele negócio de não tremer e tal. Acho que agora, o problema todo é aquele negócio de não tremer, né? O problema maior, que eu acho, é a questão da interpretação ou da atuação, no processo de atuar no histrionismo, é o processo da pessoa não deixar a adrenalina tomar conta da personalidade dela. Então, você não dispara o coração, não tem taquicardia violenta. Isso aí é que a gente tem que mudar, tem que dar um jeito. E é o mais difícil. Esse foi o motivo que a gente fez o primeiro laboratório de mobilidade física virgem. Agora, vocês vejam, uma boa parte da população não entende nada desse processo do sistema nervoso autônomo. Simpático, parasimpático, não entende nada. Então, a gente tem sempre que falar o seguinte: o seu coração e os seus pulmões, eles funcionam independente da sua vontade. E isso é para ajudar você. A pessoa tem que entender. Então, por exemplo, não adianta você querer parar seu coração, que não é fácil, ele continua independente de você. Os pulmões também. Se quer parar, não dá. Ele está sempre mexendo. Por quê? Isso aí é um impulso, um estímulo a um processo de uma pulsão natural que é feita pelo sistema nervoso autônomo, secundário. Não é o sistema nervoso central.
É o secundário que está mandando. Então, por que é que tem, por exemplo, esses processos modernos que a pessoa coloca uma paredinha aqui e faz o coração bater direitinho, no ritmo certo, tudo isso? Como é que chama isso? Marca-passo cardíaco. É isso. Está entendendo? Isso é que porque a pessoa perdeu aquele modo de funcionar direito devido ao sistema nervoso autônomo. Então vamos entender. Esse sistema nervoso autônomo, ele é muito sério, ele é básico para manter a vida e, a rigor, não são os dois hemisférios cerebrais que dirigem, é apenas o cerebelo lá atrás que está dirigindo. Então veja, se nós pararmos com a função do cerebelo, o cara morre. É o cerebrinho, mantém a vida da gente. Então, vamos entender. Agora, tem certas coisas que nós podemos começar a dominar no sistema neurovegetativo, simpático e parasimpático. Então, uma das coisas que nós temos é essa, nada de taquicardia. Nada de uma adrenalina que fica fervendo nas veias da gente. Não. Vai ficar quieto, tranquilo. Então, esse primeiro domínio do egão é o primeiro passo para a libertação e autonomia da consciência. Ela não melhora sem isso. Eu acho muito difícil. Por isso que a gente vê, a partir do desperto, todo mundo já está mais tranquilão. Então, o início da serenologia, do serenão, é isso aqui. Esse é o primeiro passo. Vocês têm que lembrar que o saber é da serenologia, está aqui. Ó. Então, nós podemos falar, um dos primeiros passos para o saber amplo, o pináculo da sabedoria, aquele máximo, é dominar seu sistema neurovegetativo. Você deixou de ser bicho. Acabou a vida vegetativa. Você não está dominado mais pelo subcérebro abdominal. Veja bem, o porão consciencial já está sendo ultrapassado com lucidez por você. Tudo mudou. A situação é outra. Agora, as consciências lúcidas, o caminho delas é esse. Professor, aqui, sua direita. Achei interessante justamente sobre isso, o aspecto do saber está dentro da serenologia. É isso que eu ia... Um dos aspectos que chamou a atenção diretamente nesse verbete é o fato exatamente de estar dentro dessa especialidade. Por aí a gente nota a nossa diferença de visão, né, com relação à sua, porque encaixar o saber dentro da serenologia. E um outro ponto, justamente dentro disso, é o aspecto que eu queria chamar a atenção na definologia. O senhor traz aqui a certeza teática relativa. É, uma certeza teática relativa. Por que é relativa? Porque depende do seu nível evolutivo. Você está em qual escala evolutiva? Você está em qual item lá da escala? Ali, ó, é relativo. Uma pessoa, por exemplo, que está lá, que é isca inconsciente, não é a mesma coisa do evoluciólogo. Sim. Então, isso é relativo. Ainda vai alcançar alguma coisa, vai entender alguma coisa. O saber vai aumentar. Ele vai expandir para a pessoa entender um outro patamar. Agora veja, cada item daquele tem um gargalo. A gente pode estudar isso aí. Eu ainda quero trazer aqui para vocês esses dados. Cada item desse eu quero mostrar o gargalo principal, que é esse. Faça isso que você passa para o outro. Onde o senhor acha que o gargalo é mais agora, espizinhante? Não, o gargalo maior nosso aqui é a emoção, o comocionalismo. Nós continuamos sendo pré-serenões e não somos serenões devido a esse gargalo. Mas aí já não é um depois do outro. Tem um gap muito grande entre pré-serenão e serenão. Entendeu? Sim. Agora eu posso trazer depois para vocês o gargalo de cada um deles.
Gostaria. Para vocês gargalhar um pouco. A gente tem uma visão um pouquinho maior. Professor, outro ponto aqui na defininologia também, o senhor fala do explicar racional. Quer dizer, não basta a teática em si. Está isso aí? Aqui na defininologia, na mesma frase, onde o senhor falou de certeza teática relativa, capaz de compreender e explicar racional e sensato. Compreender e explicar, racional e sensatamente. Veja bem, racional e sensato é quase a mesma coisa, mas não é. Uma coisa pode ser racional. Por exemplo, é um fato muito simples, racional, com a criança mesmo já viu que é. Por exemplo, o menino que já sabe contar, você fala para ele, você tem 5 dedos, hein? Ele olha, tem 5 dedos. É uma coisa racional. Agora, o sensato, o que você está fazendo com a sua mão? Esse negócio de dar tapa na cara dos outros não é sensato. Faltou sensatez na hora que você deu, você julgou os 5 dedos na cara da pessoa. Entendeu? Sim. Então, veja, racionalidade é uma coisa, sensatez é outra. Sensatez mostra que é uma maturidade, vamos dizer, da racionalidade. Agora, o que mais você viu aí? Aqui, professor, o que me chamou a atenção justamente isso. Na realidade, quanto mais nós conseguirmos explicar o fenômeno, ou algo que nós estamos vivenciando, talvez em termos de compreensão, a teática, a própria teática se amplie, à medida que a gente consegue explicar as nossas próprias vivências. Porque eu vejo que até em termos de teática, vivenciar é bem mais fácil do que conseguir passar a informação. Conseguir explicar de maneira clara. Você vivencia, mas nem sempre você sabe explicitar a sua vivência. Ela é mais difícil. Explicita, você precisa da didática. Tem que ponderar mais para expor aquilo que ela sentiu. Você olha, por exemplo, aí nessas questões nossas de sensações parapsíquicas. A maioria das pessoas não tem noção muito dessas sensações. Se você pede para expor, ele não sabe. Não, eu senti uma coisa. Aí ele vai falar, não, eu senti um formigamento, né? Eu senti uma coceira, um prurido. Aí ele não coloca isso em palavras bem coerentes, óbvias, explicitar a situação bem clara. Tem dificuldade. Agora, só mais 2 perguntas. O senhor fala ainda na defininologia. Né? Sim. Na última frase, sapiência plena do Homo sapiens sereníssimos. Pois é aquela sapiência maior, né, da serenologia, né, que já domina as coisas todas aqui. Não há mais vamos dizer, a submissão, a escravatura do processo do instinto. Então, aquela condição do proto-reptiliano, a pessoa que rasteja, aquela que refocila, como a gente chama, acabou isso. Então, aquele bicho homem já mudou para um homem, vamos dizer, evoluído, avançado, autoconsciente, lúcido, prioritário. Uma das coisas mais sérias, põe a prioridade nisso que você vai entender tudo. Uma pessoa é mais evoluída se a prioridade dela é mais avançada. Olha as coisas todas que você precisa hoje. Qual a sua prioridade? Você fala, é isso. Aí nós vamos examinar para ver se é. Se aquilo for, é o máximo que você tem. Então você está com plena lucidez daquilo que você precisa. Pela priorização, nós sabemos o nível evolutivo da pessoa. Por isso que você quer saber, uma pessoa é cantora. Pelo o cardápio dela, quer dizer, aquele processo do repertório que ela apresentar da música, você sabe o nível dela. Você entendeu? Ela está perdendo tempo com aquilo. Ela está colocando a energia dela naquilo. Sim. Então, isso é muito importante para ela, aquilo é o básico. Agora, vamos ver se racionalmente é, de fato, o básico, se é o importante. Mas tudo tem que levar em consideração, ok? Professor, na última folha, na frase enfática, para a gente concluir, a segunda frase.
O saber polimórfico pessoal. É isso que você Achei quer? interessante a composição. O saber polimórfico. Quer dizer, ele tem muitas formas. Por exemplo, uma das coisas mais sérias do saber polimórfico é você saber. Olha só, saber. Vamos dizer, comunicar o saber. A autoexpressão daquilo que você sabe. Para uma pessoa, então, o ideal, você vai falar com a pessoa, vamos ver qual é o ex dela. Quer dizer, qual a linguagem que ela tem. Qual é a profissão que ela exerce. Qual o idioma que ela domina. Você tem que falar dentro desse idioma para ela entender com maior facilidade o que você expõe. Não adianta nada você começar a falar em física com uma pessoa que é jogador de futebol. Você está entendendo? E você falar em física quântica com ele. Então, veja, o fisiquês não é bom para o futebolês. Entendeu? Olha a linguagem. A gente tem que ver a linguagem. Então, vocês veem que de vez em quando eu estou falando com uma pessoa que às vezes chegou aí, qualquer coisa, eu sei da profissão dela, e eu procuro falar naquela linguagem dela, para ela entender mais depressa as coisas da conscienciologia. Você traduz a conscienciologia naquela linguagem profissional da pessoa. Isso é aquilo que o senhor fala, que o senhor usa todas as possibilidades, inclusive do próprio corpo físico, para fazer a assistência específica em todas as áreas, com a forma específica necessária. Agora, o problema na nossa vida evolutiva é um só. Vamos deixar de ser canastrões e canastronas na evolução. O canastrão, por exemplo, o pior que tem é o criminoso. Esse é o pior canastrão. Porque ele não está sabendo atuar. A interpretação dele não é boa. Ele está ilícito. Isso é negativo. Então, os piores canastrões são os criminosos. São péssimos atores e atrizes. Você entendeu, né, o nível disso? Agora veja, tudo é dentro desse processo de comunicabilidade. Valdo, só essa questão do polimórfico é igual polimatia, isso? É polimatia, né? Até um certo ponto, saber polimórfico e polimatia é mais ou menos quase sinônimo, né? É o sinônimo de um vocábulo através de uma expressão dupla. O vocábulo, polimatia, a expressão dupla, saber polimórfico. Quer dizer, um saber mais amplo, grandão. Agora veja, isso aí é que eu chamo, é o saber multicultural. Também é a mesma coisa, é a multicultura, ou multiculturologia, como a gente chama. Agora, essa polimatia é que leva vamos dizer, ao saber dos saberes. Saber dos saberes. Por exemplo, eu gosto de falar, e tem gente que acha ruim quando eu falo isso, que a conscienciologia é a ciência da ciência. Então tem gente que acha ruim, porque fica pensando que isso é o Comte, lá com a religião da humanidade, aquelas coisas todas que falava, mas não é. O jeito que nós falamos aqui é bem óbvio o que é que a gente quer dizer. O que eu quero dizer é que a conscienciologia, ela está sobrepairando essas outras ciências. Por quê? As outras ciências não dizem respeito à consciência. E a consciência é a coisa mais séria do cosmos. Então, não tem saída. É a ciência da ciência, porque estuda a consciência. Professor. Isso aí é de uma lógica terrível, não adianta, não vem que não tem. É o processo da prioridade. Agora, o povo tem dificuldade de entender essas prioridades que nós falamos. Eu hoje, por exemplo, eu comecei a escrever aqui, a hora que eu sentei, eu vi essas consciências, tudo aí, e vi o negócio toxicômano, então eu comecei a escrever um verbete, racionalidade paracientífica. Por enquanto eu coloquei aqui dentro da holomaturologia. Quer dizer, a racionalização paracientífica. Qual seria o foco, professora? Agora, você veja bem, racionalidade paracientífica. É o estudo racional, além das bobagens todas, através dos milênios que as religiões trouxeram, através dos dogmas,
do processo fenômeno parapsíquico. E além também do repúdio, quer dizer, que eles refugam a ciência convencional, refuga o fenômeno. Então, por exemplo, essa racionalidade, ela ultrapassa isso tudo, é justamente a conscienciologia. Olha o saber mais amplo. E esse saber aí é o para-saber, né? O para-saber, parapsíquico, para-saber da parapercepciologia. É aí que manda. A parafatologia, para-fenômeno. O senhor colocou ele dentro de holomatrologia? Não, eu coloquei por enquanto, ainda vou estudar, porque ainda não escrevi o resto. Okay. Eu checo tudo depois, se está bem dentro, se é o Depois de ideal. ser dado. Aquele negócio. Qual que é o prioritário? Sim. A prioridade, ela funciona e atua em todos os campos. E principalmente dentro das pesquisas da gente. Você vai fazer uma análise. Você tem que chegar depois, para chegar numa síntese, você tem que ver o que é prioritário nessa análise. Senão você não chega na síntese. Professor Valdo. Pois é, mas só para concluir, eu já passo. Essa questão da síntese, um dos pontos que me interessa muito é a transmissão da informação. Qual é a melhor forma, a melhor maneira de você conseguir, dentro dessa polimorfologia, como passar da melhor maneira, com todas as possibilidades teáticas, a informação que aquela pessoa precisa. Agora, então, é uma espécie de resumo eu pontual. acho isso tudo, Fafá, extremamente importante. Sim. É o momento evolutivo. É o que nós chamamos Zeitgeist. É o processo da contemporaneidade. Mas, isso é a primeira coisa importante, mas tem uma segunda. É o processo seu do futuro. Você não pode só fazer assistência não pensando em você. Isso não é egoísmo. É a interassistencialidade. Então, veja, na hora que eu falo, capriche no livro que você publicar. E você vai fazer o auto-revezamento com isso. Se você souber escrever e colocar você nesse livro que você escreveu como obra-prima, na hora que você ler esse livro, na próxima vida, você vai saber que foi você que escreveu. Porque a sua cara vai aparecer no meio das letras. Você está entendendo? Não tem jeito. A sua personalidade você vai fazer a exumação de você. Aquilo aflora, vem à tona. Não tem jeito de fugir. Você vê que é você. Aí você fala para mim, não, hoje se eu fosse escrever, eu faria algumas modificações. Então aí você vai mostrar que você já melhorou. Você está um passo à frente daquilo, um ponto a mais. Já deu, entende? Um caminho à frente. Está avante. É melhor. Agora aqui. Gostaria de sugerir em fatologia a expressão o diálogo de saberes. Isso aí é a nossa amiga que está anotando. Ela veio hoje? Não, não é a Rosa. É a substituta da Rosa, não tem? Então, anota aí para mim, para você falar para ela. É o diálogo de saberes na fatologia, tá certo? Em mitologia, gostaria de sugerir o item, o mito do saber politicamente neutro. Saber politicamente neutro. Isso aí nós já falamos muito, tem muita coisa aí sobre esse processo dessa neutralidade. Mas é um caso. Na aula, Aconchego Botânico se referiu à sensibilidade do mato. E também os vegetais têm vidas sucessivas. Poderia aprofundar um pouco esses dois conceitos? O caso é o seguinte, sensibilidade do mato é a sensibilidade do xamã, aquele que a pessoa sente os eflúvios, refluxos e afluxos e fluxos do próprio cosmos, e a pessoa entra em contato com isso. Isso é que é a sensibilidade do mato. É a sensibilidade da natureza, aquilo que a gente tem contato direto com a natureza. Quase sempre independente, tira as pessoas, propriamente dito. Nós estamos mexendo com os sub-humanos e a botânica. Agora, vegetais têm vida sucessiva. Sim, os vegetais, eles vão passando de uma vida para outra e vão também evoluindo, igual a gente. Começa por aí, eles são uma demonstração de vida. Agora, quando uma pessoa começar a entender isso, é bom estudar os germes, os micróbios, os infusórios. É por aí que vai.
Na tertúlia de ontem, o senhor citou, quando criança, tinha contato com o padre, o Chico Vitor. Esse seria o mesmo padre Vitor que foi pároco aqui em Três Pontas? Sim, eu já tive em Três Pontas, já dei curso aí, essa história toda. Outra coisa, ele é vamos dizer, o guia espiritual do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, aonde eu tive as aulas de moral cristã, que existe até hoje na Avenida Dona Clara, em Monte Carmelo. E outra coisa, hoje lá tem um departamento que está com o nome de uma minha tia, que é o Opala, que é um departamento de assistência. Tem um departamento nesse centro lá com o nome dela. Agora, está chegando o dia da festa do Padre Vitor aqui na cidade. Naquele dia vem milhares de pessoas para cá. São doentes, aleijadas, etc. Gente que afirma já ter recebido graças e outros solicitando a mesma. O que o senhor acha desse evento? O Espírito do Padre estaria aqui nesse dia? É lógico, mas ele, geralmente nisso aí, ele já não está mandando mais não. Tem uma equipe que atende esse povo, equipe da Igreja Católica. Isso também ocorre em Baependi, Minas Gerais, minha terra natal, no dia da festa da Francisco Paula de Jesus, a chamada Liachica. Ambos estão em vias de canonização pelo Vaticano. Sim, o Chico Vitor foi um dos primeiros que eles falaram. Eu não sei por que é que não canonizaram o cara. Agora, a turma lá chamava ele de beiçudo. Tinha outros que a meninada chamava ele de barrigudo. Por quê? Tinha uma pintura dele de 2 metros de altura na frente, entende? Das sessões. Então estava o diretor da sessão aqui, é o chefe da sessão, em cima dele aquela. Então ele muito barrigudo e beiçudo. Então ele fala assim, não, é o beiçudo, isso a meninada, né? Falando que menino não está vendo se está falando a coisa pejorativa ou não. Então, não, ele é beiçudo, olha o tamanho do beiço dele, enorme. E olha a barriga desse homem. Aí a gente fala, não, ele está de 9 meses. Agora, tudo era o Chico Vitor. Então, quando eu vi ele fora do corpo, ele falou assim, você me chama de Chico Vitor. Eu sou o Chico Vitor. Ele falou para mim. Nunca mais eu esqueci isso. Então, lá com o professor Alípio, eu falava, né? Era o Chico Vitor. Ele era totalmente guia cego, ele está dirigindo o Centro Espírita, né? Ele é guia cego. É? Ele está muito envolvido com a Igreja Católica. Sim, sim. Pensa bem, o Centro Espírita lá chama Humildade, Amor e Luz. Ai! É esse, está lá o nome. Tá. Agora, tudo aonde tem qualquer tipo de religião ou seita, o quê? Guia cego. Guia cego. Um guia mais evoluído não fica lá. Por isso que eu estou falando, muita coisa desse cara, ele é mais evoluído que os outros. Ele já deve ter deixado as coisas da Igreja Católica. Então, tem outros que estão tomando conta, aparece no lugar dele, ajuda, do jeito que o Bezerra de Menezes tem, o Espiritismo. Às vezes já caiu fora, não está mais nessa. Me inclua fora dessa, ele deve estar falando aí. Nessa festa agora, no dia da festa, está chegando o dia. No 700 experimento da seção em vexologia, o senhor coloca que não é raro que consciências com proex avançadas tiveram um porão consciencial grande como reboque. Por que isso? O problema todo é o seguinte, as pessoas, se elas fizeram muita bobagem, elas às vezes têm que desmontar, desconstruir um porão consciencial bem grandinho, né? Está na cara, né? Não é coisa tão fácil. E isso faz parte do serviço, outra coisa. Elas mesmas, às vezes, gostam de manter essa condição para não esquecer essa responsabilidade daquilo que elas têm que fazer. Então, isso aí ajuda. É uma coisa, vamos dizer, de saber, né? Evolutivo, né? Estou fazendo pesquisa histórica aqui no Rio Grande do Sul sobre os diversos casos de graus de assédio, exorcismo e outros. Um caso chamou bastante atenção, pois uma menina que estava supostamente possuída falava línguas antigas, aramaico e latim. Falava também coisas pessoais das pessoas que estavam envolvidas com o processo de exorcismo. Outro ponto que chamou atenção foi o uso do nome de J. Cristo no ritual.
Por que esses assediadores têm tanto pavor e medo do nome de Cristo? Que a nada o Senhor faz disso? Não, o problema todo é devido ao processo dos mitos. Jesus Cristo é o maior mito, né? Da parte ocidental da Terra, ele é o maior mito. No Oriente já não é tanto assim, tem outros que já são maiores que ele. Mas aqui no Ocidente, J. Cristo talvez seja o maior mito que tem por aí afora. Então isso aí causa problema. Isso aí é inevitável. Agora, o caso todo é o seguinte, esse povo aí tem dois aspectos que têm que ser avaliados nesses fatos. A pessoa começou a falar línguas estranhas. É preciso ver se aquilo é real, se ela está falando mesmo, ou se está só engrolando a língua aí para falar besteira. Outra coisa, preciso saber se aquilo é de uma consciência que está falando através dela, ou se é ela que está falando através do personismo de uma língua anterior dela. Então, essas duas coisas têm que ser vistas com muito amor e carinho, porque senão a pessoa vai interpretar os fenômenos erradamente. Quais são as nuances que diferenciam esses 3 itens em taxologia? Saber prescritivo, saber prioritário, saber priorológico. O saber prescritivo é aquilo que você dá uma receita com ele. Então eu digo para você e falo assim, olha, saber prescritivo. A melhor coisa que você faz na sua vida é ajudar os outros. Não tem coisa melhor do que isso, para você evoluir depressa. Eu estou dando uma receita. Saber prioritário. Eu falo para você, olha, o melhor que você faz é escrever primeiro um livro, depois você faz sua obra-prima. Então eu estou pondo prioridade para a pessoa. Saber priorológico. Seria bom você estudar o que é a priorologia. Na sua vida tem muita priorologia para você estudar. Você não está sabendo priorizar nada. Então, seria bom você adquirir o saber priorológico, que é o da priorologia. Respondi o questionário de 700 experimentos sobre a possibilidade de ter feito o curso intermissivo. Apesar de responder sim, a maior parte das perguntas, isso ainda é uma hipótese abstrata para mim, pois não me sinto como se tivesse passado pelo curso, não tendo resquício de memória pré-ressomática. Mesmo assim, existe a possibilidade de desenvolver projeções existenciais, apesar de minha dificuldade com elas? Sim. Uma outra coisa, precisa ver também até que ponto que você está deixando a coisa aí e não está assumindo a sua condição. Aí você está saltando de banda, tirando o corpo fora. Isso também tem que ver. É outra hipótese também que você tem que levar em consideração. Olha bem o que é. Às vezes a pessoa faz um corpo mole enorme de admitir as coisas. Eu convivi com pessoas durante anos. Pessoas que, lá pelas tantas, era tão sem vergonha para dizer que não via nada, que quando então chegou num certo ponto, eu falei assim, não, agora você viu, não viu? Vi. Então vamos anotar, escreva com seu nome aí. Vamos pôr, eu vi isso assim, assim, às tantas horas, no lugar assim, assim, com uma testemunha que tinha, uma pessoa assim, assim. Agora coloca aí o local, a data e assina. E vamos tirar uma cópia disso. Vamos fazer uma xerox. Eu ficava com a xerox. Aí, quando a pessoa falar que não, eu falo assim, olha aqui, ó, você já viu, não adianta tirar o corpo fora que você vê. Agora, por quê? A pessoa não tinha interesse de entrar naquilo, porque envolvia uma série de compromissos. Então eu falei assim, ó, para viver comigo, ou a pessoa admite as coisas, ou senão eu vou te deixar você de lado. Não dá. O que você quer? Agora, fiz isso com mais de uma pessoa, homens e mulheres. Alguns foram uma lição que eles nunca puderam esquecer, o negócio pegou fundo. E outra coisa, tinha gente que não tinha nem memória, né? Às vezes esquecia que tinha feito aquilo. Aí eu falei assim, espera. Ia lá na gaveta, pegar e falar assim, ó, minha cópia está aqui, ó, tá a data. Você viu essa assinatura? Você lembra desse dia? O que aconteceu com você? Como é que você está tirando o corpo fora agora? Aí a pessoa começa a chorar, aquela história, né? Aí você tem que ter aquilo que eu falo, aqueles lenços, a caixa de lenço. Tá? Quais são as nuances que te diferenciam em taxologia esses 3 saberes? Olha só, primeiro perguntaram um saber, agora estão perguntando o outro. Deixa eu ver se é a mesma pessoa. É a mesma pessoa.
Saber conscienciológico é o saber da conscienciologia propriamente dita, quer dizer, o corpus de conhecimento ou cognição da conscienciologia. Saber evoluciólogo é o corpus da evolução, ou seja, o conhecimento do processo evolutivo. Saber problema da consciência é uma coisa, saber da evolução é outra coisa. Então, esses dois saberes são diferentes. Agora, saber multidimensional é como a pessoa, ela vive, ela se desenvolve, ela evolui, ela progride nas múltiplas dimensões existenciais. Como é que ela é? Como é que é o seu veículo de manifestação, que ele funciona numa determinada dimensão? Como é que é isso? Então, é outro saber. Nada disso é igual, eles são bem diferentes. Favor aprofundar em binomiologia, o binômio preceito cosmoético, saber extrafísico. O preceito cosmoético é o seguinte: se você tem um saber extrafísico, ou se você tem um preceito cosmoético, você tem que ver se esse preceito, esse princípio cosmoético, ele serve para toda a dimensão. E a cosmoética, ela serve para o cosmos, ela serve para tudo. Então, por exemplo, o seu saber serve para aqui e serve quando você estiver na sua paraprocedência, na comunex extrafísica. Então, é muito importante a gente ver esse binômio. O que é que tem uma coisa com outra? Preceito cosmoético como saber extrafísico. O verdadeiro preceito cosmoético, ele tem que ter um saber intrafísico e extrafísico. Ele deve servir para várias dimensões simultaneamente. Agora aqui, favor aprofundar em taxologia, o número 84. Saber semi-consciexológico. Saber semi-consciexológico. O problema todo é o seguinte: eu não sei se eu já trouxe aqui o verbete da semi-consciex, já? Nós já falamos, já tem, não tem? Então seria bom, você que está perguntando, dar uma olhadela sobre semi-consciex. Preciso de ver como é que é o tipo do verbete. Mas eu já falei muito sobre isso com detalhes. É só ver lá que tem esse saber, porque lá está falando mais detalhes. Consciencialidade. É esse aí. É só olhar que a pessoa vai ver o que é. Professor Valdo, aqui. Sim. Voltando àquele assunto do histrionismo, da questão da veemência, eu queria compreender melhor como é que isso funciona em relação às mulheres. Para nós é muito difícil, às vezes, num debate, né, por causa da voz, enfim, toda ainda a condição que se tem em torno da mulher. Se a gente começa a debater, não é veemente, ela é brava, é agressiva, né, é arrogante, psicossomática, e mesmo que não seja, que seja só a questão do debate. Então, eu vejo que isso se repete com muita gente aqui. O problema todo é o seguinte, Sirene, existe uma coisa muito séria em matéria de debate. Se uma pessoa se mantém tranquila e racional, ela vai explicitar as coisas que ela está falando de maneira lógica. Se ela não perder as estribeiras nunca, ela vai acabar calando a boca de todo mundo. Olha, eu tenho enfrentado coisa do arco da velha. Na televisão, nos debates, no exterior, em cursos que eu fiz, nos olheiros que já participaram dos meus cursos, que vinham só para mim criar problema. Tudo isso eu enfrentei sem perder muita estribeira. Mas, às vezes, eu sou veemente para falar as coisas, porque eu não posso ser sangue de barata ou boboca lá, para deixar as coisas. Porque se uma pessoa ela é tímida, ou se ela perde a coragem, qualquer um assediador, intrafísico ou extrafísico, toma conta dela. Ela tem que mostrar a personalidade, como é que é. Então, o problema todo é manter a tranquilidade, mostrando os fatos. E contra o fato, ninguém vai poder brigar. Se você souber argumentar a partir dos fatos, não tem jeito. Alguém vai ser a favor do que você expor. Com isso, então, você começa a criar uma equipe dentro da plateia. Com isso, você liquida o assunto.
que você cria um partido na hora ali. É o partido da lógica. Você está entendendo? Partido da racionalidade. Eu nunca deixo assim o povo fora. Quando tem uma pessoa muito veemente, eu pergunto, gente, quem é que quer falar? Alguém quer responder? Quer falar? Você vê que eu vim sempre falando isso aqui. É muito importante colocar os outros. Por quê? Aquilo amplia a racionalidade. Entende? A lógica fica mais ampla, mais profunda. Agora, nesses momentos de veemência, são os que eu tenho mais dúvida. Porque a argumentação, a lógica, nós sabemos Tem que gente mesmo... que às vezes me vê e fala, não, o senhor estava muito nervoso para falar. Mas conosco Eles é não pior, entendem nada disso. É pior. Para a gente é, né, mulher brava, é mulher... Essas pessoas, eu falo para eles, para o teletertuliano, vem aqui para me colocar nervoso. E assim a gente vai debater. Era isso que eu falava lá em São Paulo. Está entendendo? Lá no Zanarote, Catuba. Não, vocês estão querendo? Vem aqui. Vamos debater o negócio. Me coloque nervoso. O povo começava a rir de tudo que eu tenho jeito. Agora veja, por isso que a gente se prolongava. O povo não queria ir embora. Não estou brincando. Eu cheguei a fazer debate durante 9 horas. Eu sei. Em seguida, lá pelas tantas, tinha gente, aí a gente perguntava, a gente pode ficar aqui? Pode seguir? Aí o povo falou, tem que ficar, vamos ficar. Aí a maioria estava a favor, vamos continuar. E vinham os debates, tudo. Agora, em São Paulo é que foram os mais bravos mesmo, quando a gente estava perto lá da rodoviária. Aonde dava aqueles negócios de efeito físico nos carros, um milhão de coisas. Eu vi uma turma que tinha do lado de cá, assim, de consciência. De vez em quando um saía de lá e chegava, e eu via que ele chegava perto de uma pessoa. Aí eu já esperava, daqui a pouco aquela pessoa ia falar. A pessoa ia falar o que ele saiu lá para falar. Mas geralmente essas perguntas eram boas, positivas, tudo. Mas então aqueles caras seriam verdadeiros benfeitores, entende como é que é? Agora eu via direitinho, era do lado direito que saía. O paradebatedor. E ele falava através da árvore. Aí depois eu falava com o pessoal, olha, você sabe que você é sensitivo, né? Você está recebendo a mensagem aí da pessoa, que eu vi ele saindo, começou, daqui a pouco você vai abogar. A questão que eu estou ainda me atendo a isso, que eu sei que atinge a todos, né? Mas no caso nosso é um pouco mais difícil porque ainda tem resistência. E mesmo que nós falemos os fatos, o processo ainda assim é um pouco mais difícil. Eu acho que a mulher que sabe mexer, igual você, que tem facilidade aí com o processo de exposição, é mais fácil que o homem. A mulher é mais simpática. Com jeito, ela conquista mais. Quem é que é mais sedutor? É homem ou mulher? Mulher. Não tem jeito, todo mundo sabe que é mulher. Agora, na questão, por exemplo, do histrionismo e o contato público, isso é muito sério, né? O problema da mulher. Então, o problema é o seguinte, primeira coisa que a mulher tem que ter, confiança no pulso. Esse pulso significa laringo chakra. Eu queria falar o seguinte, numa situação dessa, ela pode alegar argumento ad hominem. Se estão na hora colocando... Tem um monte de argumento, mas o problema é o seguinte, você mostrar tem que tirar partido disso. Justamente. Tem que tirar partido. Mas aí você perdeu o controle. Hein? Não, mas é que não pode perder o controle. Se alguém atacou nesse Não, sentido... porque você pode fazer humor sem descontrolar. Você vê que de vez em quando eu faço isso, né? Todo o processo meu de histrionismo é baseado nessas coisas. Que aí volta no que você falou no início, né? Não pode perder o equilíbrio. Não pode perder o equilíbrio. Se a pessoa perder o estribeiro ou subir pelas paredes, acabou, ela está sem moral. E outra coisa, aquilo é estigma para a situação dela. Você já deve ter visto que depois de 60 anos de briga, de tudo quanto é jeito por aí afora, inclusive em televisão, com aquele monte de gente, eu devo ter sobrevivido, porque eu estou aqui falando. I will survive. Eu sobrevivi. I survival. Tá certo? Valdo, aqui no ar. Na primeira página, em Mega Pensinologia, né, tem um dos temas dos trivocabulários, dos 2 megapensenes, tem um saber é mega poder, né?
Aí, o poder de manipular através do saber. Como é que é isso? Sim, Cosmoeticamente. É o poder errado. A manipulação é processo patológico. Mas assim, teve uma Mas tertúlia... é um poder. Mas a manipulação é natural de todos, né? A manipulação é natural de todos. Não. Não. É natural dos burros. Burraldo, burril de burróido. Sim, É de mas todos. não existe, então, uma manipulação cosmoética, no caso. Assim, você tem um nível de manipulação e Isso indaga alguma não é coisa. bem manipulação. É educação, é instrução, é acolhimento, é dar orientação para o povo. Orientar é uma coisa, manipular é outra. Não confunda os verbos. Manipular é terrível, é negativo, não dá. Manipular é processo dos políticos do Brasil, esse negócio todo. É a religião, é o dogma. Quem manipula é aquela pessoa que faz doutrinação. A catequese, por exemplo, católica, é manipulação pura. Tudo negativo. Isso é patológico. É lavagem cerebral. Manipulação é lavagem cerebral. Então vamos devagar. Agora, isso aqui não muda. Saber é mega poder. Isso não mudou nada. Quanto mais você souber, melhor. Você vai evitar a manipulação. Não só a que você faz, como a que eles pretendem fazer sobre você. Você entendeu? Entendi. Manipular, não é bem isso. Professor, o senhor comenta na colegiologia a função dos colégios invisíveis nesse aspecto do saber. Como é que o senhor vê a função dos colégios hoje nesse aspecto do saber conscienciológico, no saber em geral? Olha, o saber hoje, nós nunca tivemos na Terra tanto debate sobre saber como atualmente. Nós vivemos a época da supercomunicação. Então, isso aí é muito importante. Mas, também, nós nunca tivemos uma época de tanta loucura e tanta tolice. A bobajada que tem na Terra hoje nunca aconteceu tanto. É a maior que tem. Basta olhar na internet. Pois é, a internet é um mecanismo... Olha a internet é ótima. Não só do ponto de vista das comunex avançadas de saber, como da baratosfera mais absconsa de ignorância. Faz parte do serviço. Ela ampliou o saber, independente, a pessoa escolhe... De qualquer maneira está ampliando o saber. E outra coisa, existe aí uma condição que é quase um princípio. Não pode haver um saber elevado sem um saber regressivo, baixo, elementar, rudimentar. Que é acumulativo. Então aquilo vai fazendo uma camada. Então nós temos que entender isso aí. Quem sabe muito já soube todas as besteiras anteriores. Por isso que hoje eles sabem as coisas um pouquinho mais inteligentes. A tecnologia tem acompanhado o aumento, o avanço tecnológico tem gerado também o aumento no saber, né? A tecnologia, ela é básica. Tem besteira demais. Olha as lâmpadas. Olha as lâmpadas cancerígenas. Olha o celular criando câncer. Olha o negocinho que se passa aqui na axila que dá câncer aí, que eles acham também que é uma das coisas que dá câncer de mama, desodorante. Olha as besteiras, por exemplo, de uma pessoa colocar e furar a língua, furar o órgão sexual e colocar um penduricalho, furar o seio e deixar penduricalho. Gente, o que vocês querem? Outra coisa, imitar os africanos lá dos mais primitivos e bugrísticos que existem, e colocar uma argola no nariz de pendurada. Como é que é isso? Você quer coisa mais boboca do que isso? Agora, eu estou esperando para ver as popozudas. Sabe por quê? Mais ou menos no século XVIII, XIX, eles descobriram os pigmeus na África, e pela etnia e o processo da genética, eles tinham um para-choque traseiro maior, né? Então, as mulheres começaram a arranjar aquele negócio que fazia assim, um bumbum que dava um salto. Entende? Isso foi moda.
Então, muita gente começou a ver. Hoje estão chamando esse povo de popozuda, né? Mas eu estou esperando qualquer hora que vão aparecer essa moda aí de novo. Porque aquilo retorna. Uma outra coisa. Quando descobriram os negócios de para-raio, você sabe que as mulheres arranjavam um chapéu e colocavam um negócio enorme e tinha um fio que ia até no chão para servir de para-raio do chapéu. Vocês sabiam disso? Isso tudo tem, é da história. Agora, que mulheres inteligentíssimas, de acordo com a ciência, seguiram todo o princípio da física, colocando o para-raio e o fio terra, até lá. Teve também, agora não faz muito tempo, uns carros que eles vendiam para vender mais, colocaram um fio terra no traseiro do carro. Vocês lembram disso? Que tinha um fio que ia passando na terra? Então, veja, isso para não falar mais, tem muito mais coisa sobre isso. Agora, olha, uma pessoa, aí ó, nós temos muitas moças, senhoras aqui. Seria bom uma de vocês escrever sobre a moda, através do tempo. Só as besteiras. Agora, vai fazer um livro de 1000 páginas, né, no mínimo. Porque senão você não vai explicitar a situação. a gente poderia dizer que nesses planetas mais avançados, a tecnologia e o saber estão juntas dentro do processo evolutivo? Ou isso não dá para dizer que é diretamente proporcional? Não, o saber está. Existe um negócio até da ufologia, que eles estão certos sobre isso. É um problema da astronomia. O planeta ele é mais avançado, quanto mais avançado ele seja, mais os habitantes usam o maior número de energia possível. Maior número de qualificação, espécie, tipo e quantidade de energia. Então, o domínio da energia pode ser uma demonstração de saber avançado. Agora, veja, na hora que eles falam isso, não se fala ainda da energia consciencial. Coloca energia consciencial nisso, que fica tudo claro. Eles estão certos. Eles estão sabendo de uma coisa, ouviram o galo cantar, mas não sabem onde. Por quê? Quem dominar a energia imanente, sabe tudo. É evolução. O que é a evolução da consciência? É saber dominar a energia imanente, sem modificá-la. Se uma pessoa consegue isso, acabou. Está no máximo da evolução. É isso que é a consciência livre. Nessa busca do saber é que você vai sabendo o que é importante, o que é prioritário, o que realmente é sabedoria. Tem gente que acha que sabedoria é dominar a pessoa, é como diz o nosso, é manipular os outros. Não é por aí. Você liderar os outros, é preciso saber. O que você lidera? Liderar a máfia, por exemplo, é uma coisa. Por exemplo, liderar a Igreja Católica é uma boa coisa? Eles estão pedindo que esse Papa renuncie aí. A gente poderia dizer que o saber mais importante, o saber principal seria o saber assistir? Esse seria o principal saber? A interassistenciologia, tem na numerologia ali, né? O saber assistir. A gente pode dizer que é o principal? Não, nós não podemos falar, né? O saber, vamos dizer, assistido, pode ser assistido para acertar, por exemplo, a gatinha que está doente. Agora, o saber... Pode ser um saber que é para ajudar a humanidade inteira. Em termos de interassistenciologia, sim, seria. Em termos de interassistenciologia. Sim, é preciso ver o nível, né? Você, para generalizar isso ou fixar, coisa é difícil. Porque se a pessoa tivesse que priorizar um saber, ela poderia priorizar tranquilamente o saber assistido. O saber mais sério mesmo é o prioritário cosmoético. Pensa nisso que você vai arranjar isso as coisas. Te vira. Aí é o te vira, doutor te vira. É a situação. Pode falar, Oswaldo. Aqui na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, fala do megacomplexo cultural Holoteca da Cognópolis. Você poderia nos atualizar a transcendência desse projeto hoje para Cognópolis, por favor? Não, para nós aí ele é muito importante pelo seguinte, nós temos que colocar artefatos do saber lá dentro. O que nós temos hoje de espaço não comporta isso mais, porque tem só 1.500 metros quadrados lá na história, isso aí não vale nada lá na holoteca. Então agora nós vamos fazer uma coisa ampla. Esse mega complexo, ele vai pegar o quê?
vai ter um espaço público para 10 mil pessoas. Já pensou fazer um teatro para 10 mil pessoas? Isso não tem nessa área aqui em parte nenhuma. Só isso aí já dá um alcance enorme. Agora, o problema só não é esse. O mais importante para nós, logo de início, é o problema de ter muito mais room, to make room, espaço, sabe? O processo vamos dizer, prosêmica, para a gente guardar o material que a gente quer. Atualmente, por exemplo, nós estamos com mais de 84 mil livros lá na biblioteca, mas isso não é nada. Nós já estamos caminhando para daqui a pouco, nós temos 1 milhão de artefatos saber lá dentro. É preciso ter espaço. E outra coisa, regularizar a exposição desses espaços e desse material, desses artefatos saber. Só sobre os processos hoje de, vamos dizer, as tecas, nós temos 265 tecas. Isso tudo pode aumentar. Agora, vocês já pensaram, vocês estão escrevendo um livro, o dia que tiver esse mega complexo funcionando, você vai escrever sobre qualquer coisa, é muito mais fácil de acessar, de fazer uma consulta, de verificar as coisas lá dentro. Hoje está tudo embatumado, está uma mistura, está um negócio desorganizado, porque nós não temos espaço para isso. Agora, junto com isso, vai ampliar também o nível, vamos dizer aqui no caso, intelectual dessa área toda. A parte didática, a parte cultural, o problema mental, somático, tudo vai melhorar na área. E nós vamos ter ambiente para isso. Já pensou a gente fazer isso e vamos fazer exposições públicas, gratuitas para o povo que pode vir, examinar, ver, pesquisar, perguntar, questionar, participar. Então esse que é o caminho. Daqueles planos nossos do início de 1995, o último que está sendo, que precisa ainda de burilar, que a gente ainda não fez muita coisa, é justamente esse mega complexo. Eu, em uma oportunidade, escutei-te falar e dizer de que a pessoa é como se você, quando estiver isso pronto aí, tivesse como um túnel cognitivo no qual a pessoa, a consciência entra por um dos lados de uma forma e sai do outro. Não, é isso que é o meu plano básico. É igualzinho que eles Você já poderia tentaram ampliar fazer, esse por exemplo, conceito aí? na Disneyland antiga, na Disney World, que é nova, lá no Epcot Center, lá, tudo isso eles já tentaram fazer isso. A pessoa entra numa porta, quando ela sair bem lá na frente, ela entra, sai outra pessoa. Ela vai entender muito daqui até lá. Agora, o que a gente pode pôr nesse mega centro? Pode colocar, por exemplo, o computador em cada item desse, para a pessoa acessar e ver o que ela quer. Ao passo que ela vai, aquilo vai desdobrando dentro de um encaminhamento lógico, aquela ideia. Com isso, a pessoa vai saber, quando ela sair lá na frente, ela vai entender o que é conscienciologia. Só de passar 1 hora lá dentro, ela já vai ter uma ideia. Isso é o máximo, é o que a gente pretende fazer. Esse aqui é o plano básico nosso. Desde o início. Acrescentaria, além disso, a interação com a própria SOCIN, não é mesmo? Com Não, aqui aí depois. entra tudo, né? A gente vai ver o que precisa na hora. Por exemplo, nós podemos colocar as coisas todas dessa área, mostrar o que é que tem. Olha a geopolítica do assunto, a história da área. Tem um monte de coisa que pode pôr. Valdo, na fatologia, o último item, os nacos dos saberes sutis. Os nacos dos saberes sutis. Nós já tocamos nesse assunto aí hoje. O problema todo é o seguinte: esses nacos dos saberes sutis são aquelas, vamos dizer, principalmente as coisas parapsíquicas, os fatos, os parafenômenos, os parafatos mais difíceis. E, por exemplo, para você entender melhor, o extrapolacionismo do fenômeno. O que é o extrapolacionismo? Você, por exemplo, você tem alguma coisa que você acha que é uma clarividência, mas você nunca viu mesmo a consciência bem materializada na sua frente aí. Então as consciências dão um jeito de aparecer. Uma pessoa que você conheceu, que foi a sua madrinha quando você era pequeno, aquela coisa toda, e ela aparece sorrindo.
Só pelo sorriso dela está dando uma mensagem para você. Isso é extrapolacionismo da sua clarividência. Eles mostraram alguma coisa que você pode progredir, desenvolver, estudar mais, você vai evoluir com o assunto, para aquilo ficar normal para você. No entanto, na hora que aquela consciência aparece a você daquele jeito, é uma extrapolação. Aquilo não é o comum seu, é um extra, há uma surpreendência. Você não estava esperando um assunto desse. Entende? Isso é o naco de saber. Nós estamos falando, sutil. É o parapsiquismo. A maioria deles são de parapsiquismo. Por que entrou nos fatos, não na parafatologia? Como é que é? Por que não entrou na parafatologia? É porque tem os sutis primeiro, materiais. Começa aqui para depois ir para lá. Né? Tem muitos outros materiais. Por exemplo, a hora que eu chego para você e examino uma coisa, por exemplo, como acontece aqui. Olha, o seu nome diz isso, você nunca pensou? É uma bobaginha. No entanto, aquilo é importante para a personalidade da pessoa. Ele nunca tinha analisado o próprio nome que ele tem. Isso é um saber, é um nato de saber sutil. Entendeu? Certo. E na parafatologia também, lá no final, o para-saber polimático e a central extrafísica da verdade. Você pode comentar sobre isso? O central extrafísico você tem que pegar, que tem verbete para isso. Você olha depois que você vai ver isso tudo aqui. Lá está explicando isso tudo. Agora, o para-saber polimático é o problema da erudição, erudiciologia. É a pessoa que tem mais conhecimento. Muita gente acha que a gente, quando começa a falar nessas coisas, a estudar, nós estamos sendo elitistas. Não tem nada de elitismo. Se fosse o ideal, que todo mundo fosse elitista na Terra, se soubesse das coisas. Nós precisamos de ter gente que sabe mais. Precisamos de ter gente que seja polimata mesmo, ou polímata, como o povo fala. Polimático. Polímata e no para-saber também, que envolve o parapsiquismo, multimensagem. Se ele é polímata para valer, você está entendendo? Polímata para valer, ele tem que ter a multidimensionalidade de conhecimento. Outra coisa, está muito complicado trabalhar na docência, principalmente no contato com os pré-adolescentes e os adolescentes. Há turmas quase inteiras em que o professor tem que se desdobrar para transmitir alguma coisa útil. Os comportamentos exacerbados e posturas resistentes impedem que os professores mais pacientes trabalhem direito. O que fazer? Como dar aula e ir para casa sem se esgotar tanto? Já me senti no próprio inferno. Será que muitos professores são tão baratrosféricos quanto o ambiente? Vocês que são professores aí, você não quer falar alguma coisa aqui para o homem? Fala aí alguma coisa para ele. Vamos ajudar, né? Dá uma de mão aí. Acho que a primeira coisa, ele tem que ver se ele está ministrando aula num tema que ele se interessa. É muito importante ele ter motivação. Esse é um ponto. Agora, nessa questão de lidar com adolescentes ou pré-adolescentes, o grande pulo do gato é fazer com que eles se identifiquem com o tema da aula. O processo de motivação de alunos vai muito de temáticas ou assuntos, ou fazer a conexão com temas que sejam de interesse dos alunos naquele momento. Às vezes os professores vão levar temas que são muito longe da realidade dos alunos. Então é importante fazer essa conexão. Com isso vai conseguir trazer mais atenção dos alunos. Veja o que eles estão pensando, quem são esses alunos, o que é de interesse, e tentar ajustar a disciplina, o conteúdo da disciplina, aos temas que eles estão vivenciando. E outro ponto é fazer da aula mais participativa. Principalmente hoje, os alunos não aguentam mais aquela aula somente expositiva, onde o professor fica ali horas e horas falando ou passando matéria no quadro. É importante os alunos estarem mais ativos, mais atuantes, mais participativos. E isso se conquista colocando desafios, colocando situações de problemas, motivando eles a resolverem determinadas situações. Então é isso que a gente pode dar de sugestão. Muito bom, é por aí. Uma outra coisa que pode fazer é dar prêmio. Prêmio de conhecimento, de cognição. Isso é importante. Por exemplo, vocês saíram muito bem nisso. Eu trouxe um livro aqui para dar de presente para vocês sobre o assunto. Às vezes tem gente que nunca leu. Esse aqui é mais avançado. Isso é importante. É uma opção de macetes assim que pode ser usado. Como conter a ansiedade quando se percebe que se tem muito a aprender e que o tempo de hoje já foi desperdiçado em termos de aprendizagem? Qual o conselho que o senhor daria para uma consciência ignorante
que se acha ainda vinda da baratosfera em termos de aprendizagem? Deve-se focar no parapsiquismo ou alguma área de saber que deve ser direcionada? Não, a primeira coisa é o seguinte: faça alguma coisa que você possa ajudar mais os outros. O parapsiquismo sempre caminha para ajudar os outros. Mas agora veja, porque às vezes você tem algum talento, alguma coisa que você pode ajudar mais os outros. Olha por aí, que isso aqui é o melhor. Agora, outra coisa: corte a ansiedade totalmente, que isso não leva a nada, isso é burrice. Tem que ficar tranquilão e pensar mais. No seu caso, o que a gente indicaria aqui seria a reflexão de 5 horas. Arranje um tema para você pensar durante 5 horas. Isso aí seria importante, para começar a situação. Outra coisa: se você acha que você tem uns temas que são muito intrincados, difíceis, complexos, esse é que seria bom, levar para 5 horas. Se uma consim tem um guia cego e dá um salto evolutivo, o guia cego poderá se afastar? O amparador mais evoluído poderá se aproximar? Não. Geralmente o que acontece num caso desse é que há uma intervenção do evoluciólogo que muda e coloca no lugar do guia cego, ele instrui um amparador extrafísico, que é um técnico daquele assunto, para ajudar a pessoa. Aí a situação muda. Por exemplo, são essas pessoas que às vezes vêm lá no próprio espiritismo. Então comunica o espírito desencarnado e fala assim: você vai lá para conversar com aquele cara barbudo, de barba branca e careca. É assim que aconteceu, mas alguns vêm, conversam comigo, mas não adianta nada. O Rubens chegou e falou isso bem claro. Falou assim: eu nem sabia quem era, depois que eles me falaram que era você, que era o cara barbudo, branco. Aí eu cheguei lá e perguntei para eles, eles falaram: é esse mesmo, pode ir lá. Agora, tudo isso depende do que é. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou amparador de todo mundo e que todo mundo está com guia cego. Não é. Mas eu estou só dando exemplo da prática, como é que essas coisas funcionam. Tive uma clarividência viajoura e localizei meu pai, consciência dessomada há 50 dias, em uma espécie de sala de reunião com outra consciência. Ele vestia um jaleco branco e levava uma placa de identificação com a sigla PI e um número inteiro com vários dígitos. Pedi para ele explicar o que fazia e ele disse que fazia parte de um projeto para incutir em diversas consins ao longo do globo terrestre certos conhecimentos e inspirações que ajudassem a desenvolver a comunidade à sua volta. Gostaria de saber se alguém da sua equipe tem informação sobre esse projeto desse tipo. Alguém já ouviu falar nisso? Eu não sei de nada disso. Negócio de PI, etc., jaleco branco, tudo. Professor, depende, né? Aqui, Rosa. Eu queria saber o seguinte: o para-saber interassistencial no processo de consim cobaia ou na escrita do livro? Vou explicar assim. Seria o seguinte: quanto a essa diferenciação de valores intrafísicos e extrafísicos, essa distorção de valores, por exemplo, a vaidade, o orgulho, se houve muito comentar ainda no intrafísico, quando a consim cobaia, seja ela através da técnica da consim cobaia, ou seja através da exposição do próprio livro, mas fulano se expôs, que vergonha, isso e aquilo. Então, é uma distorção desses valores. O que eu vejo, né? É que não existe isso no extrafísico. Está seguindo a sua consciência, ele dá uma bela banana para a opinião pública. Pois é, então, o que eu gostaria, que se fosse possível só expor, que esses valores são valores intrafísicos. Sim, mas que existe distorção desses valores. A gente tem que esnobar aquilo que é passado, que é demodê, que já está ultrapassado, que não interessa. É esnobar, deixar para lá, pois não interessa. Por exemplo, ontem, até o senhor falando sobre intermissivista, eu... quer dizer, não vejo, mas sinto a presença, o valor que houve da exposição da Sirlene para os próprios intermissivistas, que já estão aqui no intrafísico, e como também aqueles que vão ressomar. Eles aprendem muito com a exposição nossa, né? Porque nós estamos aqui e temos que acabar com essa coisa. Não vamos nos expor, vamos sim, é assim que é a pedagogia. Por exemplo, ontem, antes lá
da apresentação da Sirlene, eles estavam lá discutindo o processo de pesquisa, com muito questionário. Eu vi uma parte. Eu percebi isso. Muito bem bolado lá. A turma está debatendo, é preciso. Debate tem que haver para esclarecimento de coisas. Não há pesquisa boa sem debate. Então, debate é necessário em toda pesquisa. A gente tem que acabar, nós estamos aqui, se eu estiver errado, só pode me corrigir. Se nós viemos para cá para nos modificar, estamos como se fosse já quase como se fosse uma comunex, esses valores que nós temos enraizados, seculares, isso tem que ser eliminado, porque agora é a gente adquirir novos valores, valores extrafísicos para a nossa evolução, porque enquanto nós tivermos... O problema é falar isso na hora que precisa, né? Abrir Pois é. Então, isso é muito importante, valorizar quem se expõe, sim, porque isso é uma didática, é uma paradidática para os intermissivistas. Eu falo umas coisas mais bravas, né, lá na frente, que é a impacterapia e a cosmoética destrutiva. A gente fala tudo. Então, isso é muito importante. O senhor concorda comigo, isso? É o caminho. Então, tem obrigada. Uma pessoa que deixa a oportunidade de falar, quase sempre ela se arrepende depois e perdeu a oportunidade, né? O ensejo, a chance boa. Às vezes ela nunca mais vai ter aquilo de volta. Valdo, alô, tá dando para ouvir? Tá. Eu queria saber se a gente considerasse, por exemplo, que tem vários níveis de retrocognição, começando, por exemplo, daquela retrocognição que você sente afinidade pela ideia, quando a gente toma contato com a ideia, ou quando você fala de alguma comunex, ou quando você fala de alguma ideia, e a gente não lembra do fato, mas a gente tem afinidade com a ideia, e isso evoluiria para um outro tipo de retrocognição, que seria a factual. Não, isso tudo aí é o preâmbulo da retrocognição. Mas é uma retrocognição. Antessala, está começando. É a soleira da porta para a pessoa lembrar mais. Então teria se crescendo, né? Começaria, seria um começo como e evoluiria. É fácil. Sim. O introito, está entendendo? Isso tudo é superado com o tempo. Tudo bem. A maioria tem esse introito. Por isso que a turma vem aqui. Muita gente não tem uma retrocognição nítida, clara, extensa, profunda, mas ele tem um introito. Que você deu um exemplo hoje mesmo, aí, por exemplo, numa vida futura eu pego um livro que eu fiz nessa vida, né? Eu posso não saber, ter certeza que sou eu, mas eu sinto muita afinidade pelo jeito de escrever ou pelas ideias. E isso já agora, também não tem jeito, sabe? Os afins se atraem. Agora, os afins se atraem por quê? Devido estímulo, instinto, emoções, ideias, tendências, tudo isso. É um conjunto de condições. Né? Pois é, não é só ideia. Que né? dá o raporte. Não é só ideia. Né? Waldo, aqui no ar. Anteriormente aqui você estava falando que a manipulação é negativa, né? Mas eu me recordo de uma tertúlia anteriormente também que você falou uma vez que existem manipulações positivas, como a do evoluciólogo. Mas o nome já é outro, é o que eu expliquei para ele. O nome já é outro. Já é instrução, entendeu? O nome muda. Waldo, ele está falando Entende? Por exemplo, uma mãe, ela está cuidando do filho. Ela manipula, e principalmente manipula mesmo, diretamente, literalmente. Pega a criança, coloca no peito. Entende? Mas ela está instruindo. Agora, a manipulação que nós estamos falando, essa negativa, ela não pode existir. É a pessoa desencaminhar a outra, isso é assédio. Entendeu? É lavagem cerebral. Não é o correto. É a orientação. Então, a palavra manipulação, ela é prostituída, ela não é boa. Você queria falar alguma coisa? Você teve uma hora aí que você pegou aí, fez que veio, mas não foi, etc. Voltou o veículo. Na principiologia, Waldo, você poderia falar do princípio da singularidade do saber? O princípio da singularidade do saber. O caso todo é o seguinte: existe um saber. Ou a pessoa sabe ou não sabe. Esse princípio que é a coisa séria. Aquilo é singular. Então, por exemplo, esse saber é isso. Não tem outra coisa para colocar no lugar. É esse. Ele é singular. Ele é ímpar. Ele é... Então, o que é que eu falo para você? Que é o negócio que eu ia falando. A pérola negra. Descobri a aves rara. A pérola negra. Uma coisa singularíssima.
É a singularidade. Isso é o saber real, é aquilo que eu desconhecia. Eu ignorava aquilo, eu descobri. Então, a singularidade do saber é justamente quando a pessoa descobre aquilo que ela não sabia, entende? E que é uma coisa singular, que vai determinar uma mudança até na vida dela. Pode ela fazer recins, vai fazer uma ressex, vai mudar a vida, através de um saber, de uma ideia, de uma sugestão que a própria vida deu para a pessoa. Então, isso é o saber mais raro. Esse verbete que ele está falando, que os dois falaram de manipulação, é mega manipulabilidade, do dia 23 de junho. Pois é. Né? Observa bem que lá eu estou explicando isso tudo. Mas eu queria perguntar a respeito aqui na taxologia, do item 96, o saber traforístico. Você pode ampliar isso? O saber traforístico é aquele do traço força da pessoa. Então, ela vai fazer aquela maior competência, ou a maior virtude, o maior predicado, aquilo que ela tem de melhor. Qual é o potencial que a pessoa tem? Entende? Aquilo que ela pode colocar em andamento, em funcionamento, em desenvolvimento. Esse saber é o traforístico, é o traço força. Agora, o que se passa? O ideal é ela colocar esse trafor como sendo seu mega pensênio. Aí ela vai saber. Quer dizer, ela vai saber colocar o saber no lugar certo. Esse é o saber dos saberes. Nós falamos o seguinte, viu, João? Que a tendência de todo serenão é colocar uma coisa só em tudo que ele faz. Então, por exemplo, o mega pensênio, o mater pensênio, o mega trafor, vamos dizer, a mega construção dele, tudo é uma coisa só. Você entende? Então, por exemplo, a média da manifestação pensênica dele está naquele mega pensênio máximo, que é um verdadeiro mega trafor. Então, com isso, ele junta a fome com a vontade de comer, tudo dá certo, ele erra menos, as coisas funcionam mais, o resultado é maior, tudo fica melhor. Esse é que é o caminho da serenologia. Por isso que nós colocamos saber e serenologia. Você entendeu isso aí? É nesse nível que nós estamos falando. Sim. Ovaldo, na página 2, efeitologia, você pode falar mais sobre o efeito halo da paracognição pessoal? O efeito halo da paracognição pessoal. O problema todo é o seguinte: a cognição que nós estamos falando aqui é a paracognição. Então, a paracognição é o processo do parapsiquismo. Agora, nós estamos falando aqui é o pessoal. Quando ele é pessoal, a vivência daquela pessoa que está sabendo o que se passa do ponto de vista multidimensional parapsíquico, aquilo dá o quê? Um contágio, uma contaminação. Aquilo é exteriorizado. Entende? Se a pessoa está agindo corretamente com aquilo que ela está vivenciando do ponto de vista parapsíquico, ela vai dar exemplo a todo mundo em torno dela. Aquilo então cria o quê? O efeito halo. Se estende além dela. Entendeu? Do ponto de vista parapsíquico. É o que eu tento fazer com as minhas coisas. Eu tento passar para vocês as minhas experiências parapsíquicas desde a infância. Para ver se ajuda, porque então vocês podem fazer crítica do modo que eu agi, o modo que eu sou, as coisas que eu falo. Isso tudo ajuda. Eu me exponho. Esse processo da exposição é que é o importante. Você entendeu, então, o que quer dizer isso? O efeito halo é a hora que aquilo se estende, se amplia. Entendeu? Então, os nossos comerciais, por favor. Assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos um recado: Gabriel, curso Currículo do Inversor,
online, e antes Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando aqui algumas promoções do programa Amigos da Enciclopédia desse mês de julho, que são os cursos que nós vamos sortear no dia 1º de agosto, doado por várias ICs, o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, 40 Manobras Energéticas, o Balanço Existencial de 2011, o curso Lexicologia, 2 vagas, os cursos ECP1, ECP2, Acoplamentário, Teoria e Prática da Inversão Existencial e o curso doado pela Pré-IC de Pesquisologia. A gente também está divulgando que as pessoas que se inscreverem até o dia 15 de agosto vão ganhar 2 meses de gratuidade na Academia Bio. Então, isso é feito aqui mesmo na recepção do CAE, que a pessoa se inscreve, recebe uma cartinha, com essa cartinha ela vai até a Academia Bio e ganha 2 meses de gratuidade com acompanhamento. E as 20 primeiras inscrições que houverem aqui na recepção do CAEC também vão ganhar uma avaliação gratuita, completa, com um professor de Educação Física e fisioterapeuta. E também vamos sortear esse laptop que está com a professora Cristina, que é um laptop com 160 GB de HD, 2 GB de memória RAM, com Windows 7, tela de LED, 1.6 GHz de processador e vem com Windows 7, eu já falei, né? Então, é uma super máquina, vai ser sorteado no dia 1º de agosto e nós estamos contando com a participação de todos vocês. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estou aqui em nome da Cinvex para convidar os tertulianos e teletertulianos para o curso online Currículo do Inversor Existencial. Então, aqui é um curso da Cinvex que está começando no dia 14 de agosto e é composto de 17 aulas, totalizando 34 horas. Tá? A grande vantagem desse curso é que, como ele é ministrado pela internet, tá, em qualquer lugar do mundo a pessoa pode assistir às aulas. Para vocês terem uma ideia, a temática, né, são várias temáticas, por exemplo, reeducação financeira pessoal, parapsiquismo e TENEPS, GESCOM, dupla evolutiva, tá, uma série de assuntos muito importantes aí, não só para inversores, como para reciclantes. Tá? Se alguém tiver curiosidade em saber mais detalhes do curso, a gente deixou o jornal da Invex ali na mesinha ali fora, tá? Todo mundo pode pegar, ou então mandando um e-mail para cursos@acinvex.org. Tá bom, pessoal? Obrigado. Boa tarde, gostaria de falar a respeito do curso Especialidades da Conscienciologia, onde a pessoa define a sua especialidade pessoal. Nós temos hoje em dia 300 especialidades na Conscienciologia e muitas vezes é necessário que a gente faça uma opção e canalize o nosso estudo, canalize a nossa energia para isso. Muitas vezes, uma especialidade da Conscienciologia ainda não tem ninguém estudando com mais aprofundamento aquilo. Então, é necessário, nós precisamos de especialistas. É importante que a gente tenha, dentro da CCCI, as pessoas definidas e se especializando em tais assuntos, sendo referência em determinado assunto, em determinada especialidade, subespecialidade da Conscienciologia. Se você é voluntário de uma IC, ou se você já tem interesse por alguma especialidade, ainda tem uma série de subespecialidades que, na verdade, pode ser a sua linha de Proexis. Esse é um curso em parceria da Apex, Conscius, Reaprendência e CAEC, para justamente a gente poder se definir e poder estudar com mais aprofundamento um ponto que seja de maior interesse, que possa ajudar mais a nós mesmos e a nossa assistência, pode melhorar o nosso nível de assistência. Então, o primeiro módulo vai ser no dia 6 de agosto, daqui a menos de um mês. As inscrições estão abertas no CAEC, fica aí o convite também para os teletertulianos. Quem quiser é só se informar no CAEC e fazer as inscrições. O primeiro módulo é no dia 6 de agosto e são 4 módulos. Agosto, setembro, outubro e novembro. Muito obrigado. O brevete eleito para amanhã é Verdade Antidemagógica e especialidade Holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.